O mundo dos cowboys não é pra qualquer um. É um mundo perigoso, cheio de matança e sanguinolência, algo que é retratado muito bem nos filmes do Tarantino. Onde a gente sempre tem um herói, ou no caso, o início da jornada de um, em que passa por várias adversidades e vai aprendendo com os erros, fazendo amigos, inimigos, tudo em prol pra salvar alguém ou alcançar um objetivo. No caso dos filmes do Tarantino, esses heróis sempre passam pela jornada do herói, matando muita gente, e cara, muita gente. Mas o que aconteceria se o Tarantino quisesse fazer um desenho infantil, mas mantendo a essência desse mundo faroeste e inclusive a jornada do herói? Só que né, dando aquela simplificada e deixando mais amigável para as crianças poderem ver. Bom, esse desenho existe e o nome dele é... Antes que vocês me chamem de louco, tentando falar que Slug Terra é um desenho de Velho Oeste, bom, em partes ele é. Ele tem muitos elementos que foram de inspiração, e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê de eu achar isso. Mas pra começar, o que é Slug Terra ou Slug Terrâneo? Sei lá, os dois nomes são aceitos. Slug Terra seria um mundo junto com o nosso, no subsolo, tipo a cidade de baixo do Ben 10. Só que aqui, a muitos e muitos quilômetros para baixo, tem uma fauna e flora toda diferente, onde existem inúmeras criaturas e seres que só tem nesse pedaço de mundo. Desses seres, o mais comum sendo o quê? Dragões? Não. Monstros? Também não. E sim, algo muito mais medonho, algo mais aterrorizante e... sim, são lesmas. Meio que um corta-clima, né? Mas não se enganem que essas lesmas são a munição mais forte do mundo. Porque aqui nesse desenho, até pra suavizar, né? Em vez de cowboys e foras da lei usarem munição de verdade, eles utilizam lesmas. Sim, e obviamente funciona diferente, né? Não é só atirar as lesmas uns nos outros. As armas, por sua vez, ou melhor, lançadores, são as famosas e melhores amigas dos cowboys. E aqui ela é modificada para atirar lesmas, que depois que elas atingem 160 km por hora, elas evoluem, se transformando de um bichinho fofo para isso. Foda também é que de se esperar que existem vários tipos de lesma, né? Cada um com seus efeitos, tem as de fogo, as de gelo, as que explodem, as que fedem, querendo ou não, é muito útil. E tem obviamente as especiais, né? Que não podem faltar, já que isso tudo é pra quê? Pra suavizar o desenho? Também. Mas aqui é mais pra vender boneco mesmo. Além das lesmas, nesse subterrâneo também tem várias pessoas. Algumas humanas, outras nem tanto. Porém nesse lugar elas duelam entre si. Tipo os embates de cowboy no meio-dia que tem nos filmes. E aqui nesses duelos podem ser campeonatos licenciados e tudo bonitinho, ou em 98% das vezes um x1 sincero, sendo pra resolver as diferenças. Além disso, esse lugar, Slug Terra, é imenso, tipo muito grande, com várias cavernas, níveis de profundidade e tudo. E pra poder se locomover, né, entre esses lugares, o pessoal precisa de uma montaria, um pé de pano pra chamar de seu. Só que aqui nesse mundo, como não existe cavalo, o pessoal precisou adaptar pra algo mais cyberpunk e criou as montarias robóticas. Cada cowboy que se preze precise de um, senão pode ficar perdido nessas cavernas pra sempre, né? E o legal é que cada boneco tem sua montaria única, sejam lobos, carros, tigres ou até mesmo burros. Além disso, para dar mais uma complicada, nesse mundo faroeste, além de terem as lesmas, existem várias outras criaturas, até mais antigas, como o próprio clã sombrio, que servem como protetores das lesmas, sempre estão dispostos a ajudar em prol da segurança de Slug Terra, mesmo que tenham que sacrificar alguém no processo. Além disso, elas têm essa aparência aí de ratão do banhado. Como eu disse, toda essa terra aí é imensa, muitas culturas, seres e bizarrices, e a gente vê tudo isso na visão do nosso herói, quer dizer, projeto de herói, né, que ainda é meio bucha, mas aos poucos vai crescendo como personagem. Eu tô falando dele, Eli Shane, esse cara aí com o cabelo de Justin Bieber. Porém, ele não estaria sozinho, junto com ele teria o melhor amigo, né, o Burp, que é essa lesma de fogo que ao longo do desenho vai evoluindo, tipo um Bakugan da vida. Mas voltando um pouco pra gente se situar, a nossa história começa no aniversário desse mano aí, Eli Shane, que como presente do pai desaparecido dele, que em vez de comprar cigarro nesse mundo de desenho, ele foi comprar lesma, isso mesmo. O Eli é presenteado com uma passagem só de ida pro subterrâneo. Algumas crianças gostam de ganhar brinquedo, outras dinheiro, tem muitos que gostam do carinho e atenção do pai. Porém, o pai do mano aí decidiu inovar e dar uma arma, montaria e munição pro filho, além de uma missão pra ele ir pro Velho Oeste do subterrâneo e mostrar quem é que manda. Pois é, né? Parabéns aí, Shane, pai do ano. Chegando lá em Slug Terra, nosso herói fica maravilhado com todo o ambiente, a fauna, a flora, tudo, principalmente as lesmas em volta. Como ele não é doido nem nada, né, ele vai pro esconderijo do pai dele, onde ele encontra a vestimenta, com aparentemente a logo da família, que é essa estrela. Então, das duas uma, ou o pai do Eli era um xerife,
o que traz mais elementos do Velho Oeste, né? Ou o pai dele era uma Crystal Gem. Mas eu ainda não sei qual das duas é a mais verídica. Seguindo, nos é apresentado Pronto, essa topeira aí, e explica pro Eli, quer dizer, Shane. Já que a família dele tem esse nome forte, né, vamos se referir a ele como Shane. A topeira fala pro Shane que o pai dele era muito famoso, viveu altas aventuras e que ele tinha muita expectativa no filho dele pra continuar o legado. Ou seja, estamos presenciando um momento Boruto aqui, em que já teve a história do Naruto, né, no caso o pai do Shane, mas a gente não faz ideia de por que ele é tão herói e essas coisas. A gente tá assistindo basicamente o Bane, Shane Next Generation. Só que, diferente do Boruto, Slug Terra é bom. Pra tentar conseguir umas munições, tanto a topeira quanto o Shane tentam salvar, ou roubar, né, melhor dizendo, umas lesmas, que estavam com uns dodói aleatórios. E é onde a gente conhece mais dos ideais do Shane, que ele tem esse apreço pelas lesmas. Já como eles também são seres vivos, né, ele não trata eles como munição, só que ele continua utilizando elas como munição. Mas no final, né, ele dá amor e carinho, então tá tudo certo. Porém, se tu for ver, essa não é aquela história de justiceiro solitário do herói que resolve tudo sozinho. Ou seja, a gente precisa conhecer qual que é o bando do Shane, né, que ele vai formando ao longo dos episódios. A topeira vocês já conhecem, essa aí. Na parte cinematográfica e estratégica, temos ela, a Trixie, que mesmo sendo boa no gatilho, ela é mais focada na vida de youtuber e TikTok, gravando uns conteúdos ali, outros aqui, pro pessoal ficar mais entendido onde que deve ir e onde que não deve ir nas terras de Slug Terra. Além disso, temos o último, mas não menos importante, o Cord, que é esse troll gremista aí, que além de força, o cara é muito crânio. Juntos eles vão desbravando essa terra longínqua de Slug Terra, pegando lesmas pra munição, melhorando equipamentos, descobrindo coisas novas. E por falar em melhorias de equipamentos, algo que eu só fui lembrar reassistindo esse desenho é que as lesmas evoluem, cara. Tem a forma base ali, né, que tu atira elas e elas crescem depois da velocidade, só que depois os caras percebem, pô, se eu atirar mais rápido, a lesma evolui de novo, ficando com um visual da hora e uns poderes a mais, obviamente. Outra coisa que tem que lembrar é que por ser um show de criança com algumas questões morais, as coisas têm que ir escalando, né, pra não ficar algo chato, como por exemplo os caras colocarem um estilo de luta chamado Lesma Full, véi. Basicamente, com o poder da mente, os caras conseguem controlar pra onde as lesmas vão. Obviamente, depois eles também descobrem que dá pra fundir os poderes das lesmas, atirando junto, mas são lesmas específicas, não são todas. E o nosso herói, pra descobrir qual funde com qual, né, ele tem que se dar um tiro com a lesma Enigma, que ele pega mais além. E é claro, né, ele é o típico cara que respeita e ama as lesmas, então ele resgata um monte de lesma que é só tratada como artilharia e munição, aumentando mais ainda o arsenal dele. Mas aí tu pensa, pô, se tu fez um duelo com um cara lá e tem open bar de lesma no chão, que nem fica as balas depois que fica um tiroteio, como é que tu vai catar cada lesma? Não tem como, né? Pois é, as lesmas são espertas e elas mesmas possuem túneis só delas, que elas pegam pra poder voltar pro barraco do cara. Simples, porém eficiente. Nesse mundo faroeste também tem os bons, os maus, os meio a meio, né, que é os anti-heróis. Explorando mais, a gente tem alguns foras da lei que querem roubar aqui, roubar ali, mas a maioria é só cara putaço que perdeu no duelo pro Shane. Perdendo esses duelos, os caras culpam as lesmas, né, por não serem fortes o suficiente, e eles têm que recorrer a medidas meio extremas pra poder turbinar as lesmas deles. Em Slug Terra existem as cavernas bem profundas, no caso as Deep Dark, e lá é onde tem um líquido meio bizarro, essa água suja aí, que quando exposta às lesmas transformam elas em lesmas fantasmas, que é basicamente uma lesma depois de dar um teco. Ela fica forte pra caralho, mas o mental dela fica que nem a batata. O nosso antagonista da série é esse cara aí, Black, que é um mano muito rico com as indústrias Black, e o cara é tão rico que ele tem até o próprio trem exclusivo dele pra se locomover por aí. E é esse mano que distribui essa água suja aí pro pessoal que quer elas, obviamente pagando um preço de uma promessa, né, ficar devendo trabalho, coisas da vida. Infelizmente não existe almoço grátis, né. Foda é que esse Black aí que é o responsável por ter colocado o pai do Shane de paletó de madeira, tá ligado? Então, todo o conflito entre os dois é absurdo. De um lado tem o Shane com o poder da amizade, mas tentando se tornar o gatilho mais rápido de Slug Terra, e do outro temos o Black, com as lesmas fantasmas. Em vez de usar um revólver, ou no caso lançador, como todo mundo, o cara simplesmente usa uma minigun, velho, e perde porque, bom, ele é bucha, né? A história se desenrola por aí. Nosso aventureiro coleciona momentos durante todas as 6 temporadas
desse desenho, fazendo amizades, inimigos e principalmente aprendendo mais sobre Slugterra em si, dos povos como o próprio mano lá do Deep Dark, com direito até um vilão que simplesmente é o imperador da China, velho, que virou um demônio, do nada. Mas falar pra vocês aqui que revendo tudo isso, algo que me deixou muito de cara, que foi a porra do desenho ser cancelado, mano. Eles nem conseguiram fazer um final fechadinho, muito pelo contrário, ter algo em aberto. Ele foi mais um, infelizmente, dos desenhos que foram jogados pra gaveta, né? O final, entre aspas, basicamente foi o surgimento de outro mano que chegou da superfície, o Tad. Pera, Tad? Que nome meia bomba, né? Bom, temos o nosso mano aí, o Ted, que faz o clássico de começar sendo amigo, né? Mas depois trai o Shane. Clássico. Mas tu sabe que esse mano é diferenciado quando ele tem a própria lesma exclusiva dele, né? Que não é fantasma. E falando nisso, esse Ted revela depois que ele é o filho do Black. Isso mesmo, o bucha do trem. Ou seja, virou briga dos filhos dos protagonistas lá do passado. Agora o Shane contra esse Ted aí, que obviamente vai de caixa, né? O mano acha que dá pra chegar em Slugterra e no primeiro dia já vai desbancar um mano que tem 6 temporadas de experiência. De cliffhanger ainda tem esse mano aí na Deep Dark, dando indício que poderia ter mais coisas, só que né, mentira, não vai ter nada, foi cancelado. Uma última coisa que eu queria mostrar pra vocês desse desenho são as artes conceituais do criador, que dá pra ver que a ideia sempre foi fazer uma parada meio faroeste, meio Mad Max da vida. Muito foda essa estética, tipo, eu curto muito, tá ligado? E, infelizmente, só eu, já que foi cancelado. Tá, parei, não vou mais ficar chorando. Mas eu realmente fiquei de cara, era um desenho que eu curtia muito, e eu achava que tinha muito pra oferecer ainda. E vocês, o que vocês acham? Acho que dava pra explorar mais alguma coisa? Enfim, valeu aí pessoal, espero que tenham curtido o vídeo, ou pelo menos se lembrado desse desenho que junto com Sendokai e outros tem essa vibe aí de desenho esquecido, né? Brigadão e até o próximo vídeo. Valeu!